Espiritual e religiosa, gente, eu gostaria de destacar algumas coisas nessa meia horinha também. Quando nós convidamos o psiquiatra, nós pensamos em alguém que está lidando com isso cientificamente, na questão médica, está lá no campo de concentração, está lá na bucha da coisa, lá na emergência, lidando com isso 6, 7 vezes por dia. Eu tenho lidado com a questão do suicídio, pessoas com tendências, a família onde alguém se suicidou, toda semana, 3 a 4 vezes. Toda semana. Cada vez que os dias passam, mais pessoas que estão em torno de uma questão suicida nos procuram. Porque a gente fala sobre o tema já tem 10 anos. Então, eu sou um dos poucos pastores que eu conheço no Brasil que falam sobre isso com tanta veemência e repetição. Por causa disso, a demanda sobre aumenta cada vez mais. Eu estava falando com Bessa, num gabinete pastoral, a gente não lida só com questões médicas. A gente lida com questões afetivas, conjugais, econômicas, existenciais. E a gente tem uma amplitude de necessidades a serem supridas e necessitados querendo ser supridos. E a gente lida com isso há 26 anos. Mas a questão do suicídio é diferente de todas as outras questões que a gente capta em gabinete nesses anos todos. A energia que está no entorno de uma pessoa que se matou é completamente diferente de tudo que a gente já experimentou na vida inteira. Então, tu pega uma pessoa que está em alto grau de depressão e está fazendo tratamento psiquiátrico há anos. Geralmente, essa pessoa é pesada. Quando você vê um lugar onde houve um assassinato, alguém matou alguém, tu entra naquela casa, é uma energia. Mas quando você entra no lugar onde a pessoa se matou, a energia é outra. Quando você atende um deprimido no gabinete, atende alguém que tentou suicídio no dia anterior, a energia é outra. É diferente de tudo do que nesses 26 anos de ministério, lidando com gente, eu já experimentei. E o número aumenta assustadoramente. A OMS diz que já é epidêmico, o Bessa falou que já chegamos a nível de pandemia. Ninguém consegue conter a realidade do suicídio. Então, as questões médicas estão aí, a gente vai poder fazer perguntas, já tem centenas de perguntas aqui no Brasil inteiro. E como vocês puderam observar, existem muitas razões para a gente se matar. Acho que hoje existe mais razão para a gente se matar do que para viver. Se tu vê as razões que podem nos levar para o suicídio, misericórdia. O suicídio hoje é quase lógico. Ele tem quase sentido, à luz das informações. Mas vamos às questões espirituais e religiosas. E a gente começa pela seguinte questão. Já não há mais dúvidas nenhuma quanto à contribuição positiva da espiritualidade e da religiosidade para a saúde dos seus praticantes. Então, ninguém, nem os religiosos e nem os cientistas, tem dúvida mais nenhuma sobre a contribuição da espiritualidade e da religiosidade para a saúde do sujeito. Vou dar alguns dados para vocês bem rapidinho. O Instituto Dante Pazzanese fez um levantamento de mais de 250 artigos no mundo inteiro, dos mais renomados profissionais da área médica, do mundo inteiro, eles pesquisaram, que foram pesquisados e escritos com o tema saúde e espiritualidade. A conclusão que o Instituto Pazzanese chegou, está lá, aspas, a prática regular de atividades religiosas pode reduzir o risco de morte em até 30%. Está mensurado. Está provado, está lá, que, aspas, ter religião promove o bem-estar psicológico, menos pensamentos suicidas, menos consumo de álcool e drogas e um maior incentivo a hábitos saudáveis. A religião e a espiritualidade ajudam em tudo isso. O estudo mostrou também que a religião contribui para reduzir a carga viral em pacientes de HIV,
além de reduzir morte por AVC e problemas cardíacos. Isso já é mensurado, isso é pesquisa, isso é científico, isso não é mais uma... Como ele disse, não sou eu que estou dizendo e nem sou eu que estou dizendo, está registrado. Então já não se discute mais o valor da espiritualidade, da religiosidade na questão da saúde do homem. Em matéria publicada na revista Debates em Psiquiatria, que é a da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, novembro e dezembro de 2015, ano 5, número 6, revista Debates em Psiquiatria, Juliane Piaseschi Gonçalves, psiquiatra, coordenadora do PROSER, Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do Instituto de Psiquiatria, afirma, aspas, diversos estudos têm sido publicados sobre a influência das crenças e práticas espirituais e religiosas na saúde mental. Diante de tais evidências, foram propostas estratégias com o objetivo de estimular a dimensão espiritual de pacientes, focando-se principalmente no enfrentamento de diferentes doenças. Ou seja, a psiquiatria, não só brasileira como mundial, hoje incentiva a prática da espiritualidade. Incentiva a prática da religiosidade. Então, é a ciência incentivando aos pacientes. Isso não quer dizer que o profissional médico tenha fé e nem pratique. Mas mesmo não tendo fé e não praticando, eles já sabem que a prática auxilia na saúde, na prevenção e na cura. Está tudo registrado. Estudo realizado no Brasil, aqui no nosso país, mostrou que 85% dos pacientes gostariam que a sua religiosidade fosse abordada no consultório médico. E apenas 8% disse já ter tido tal oportunidade com o seu médico. Pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria. Quantos dos pacientes psiquiátricos gostariam de que no gabinete médico fosse abordada a questão da sua religiosidade? 85% deles. Quantos tiveram esse privilégio junto ao profissional? 8%. Então a questão da espiritualidade e da religiosidade tramita no mundo médico, no mundo psiquiátrico, no mundo da ciência. Por último, creio que, em função dessas realidades demonstradas acima, 90% das universidades americanas, 90%, já incluíram em seus currículos o módulo religiosidade e saúde. De cada 10 universidades americanas, 9 já incluíram nos seus currículos o módulo religiosidade e espiritualidade. Então, isso são dados que, para mim, são importantíssimos. Então, sem falar que, por exemplo, a Sociedade Brasileira a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, possui uma comissão de estudos em espiritualidade e saúde mental. Eu achei isso maravilhoso. Então, tem uma comissão na ABP que estuda espiritualidade e saúde. E o coordenador, que é o doutor... não tenho o nome dele. Me falhou aqui. Ele é também coordenador da seção de espiritualidade, religiosidade e psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria, da WPA. Então, a questão da religiosidade, hoje, já é tema pacífico. Ele contribui para a saúde do sujeito. Então, nós não temos mais o que discutir. Agora, se isso é uma realidade, ou seja, seria o segundo tópico, se assim é, por que tantos religiosos, inclusive sacerdotes, têm sucumbido à realidade do suicídio? Porque o suicídio não é só uma realidade para quem não tem fé. O suicídio é uma realidade para quem tem fé, para quem tem religião e para quem pretensamente tem espiritualidade. Eu tenho dados aqui sobre suicídios de pastores. Não convém dar aqui, a nossa igreja já conhece, você pode achar isso aí nas minhas falas por aí afora e no Google você também acha. Então, uma das classes cujo número de suicídio aumenta muito é a classe sacerdotal. A carga de um sacerdote que tem credibilidade, que para os da religião é um representante de Deus na terra, ele ouve tanta bagagem de problemas dentro de um gabinete, com tanta frequência, que se ele não se cuida, ele também se torna uma vítima potencial dessa realidade cruel do suicídio, como também
os psiquiatras. Os cuidadores que não se cuidam também adoecem e podem se tornar vítimas. Porque a carga é muito grande. Então, o número de suicídios entre crentes, religiosos e principalmente sacerdotes tem aumentado, assim de forma assustadora, como também em quem não tem religiosidade e não tem fé. Ora, se a religião e a espiritualidade cooperam tanto para a saúde do sujeito, por que essa religiosidade, essa espiritualidade não tem conseguido amenizar, arrefecer o número de suicídios, por exemplo, no Brasil, que já somos o 8º em número no mundo, e somos o maior país cristão do planeta. Que tipo de religiosidade, espiritualidade se vive num país que se diz o maior em índice de fé, quando esse mesmo país é o 8º e crescendo em número de suicídios? É uma incongruência. Claro, os muitos outros fatores que o Bessa mostrou contribuem bastante. Nossa questão aqui é na questão espiritual, a gente vai focar nela. Por que tantos religiosos, incluindo sacerdotes, têm se rendido à prática do suicídio? Eu vou dar algumas causas. Primeiro, por causa da prática de uma religiosidade desumanizante. Nós vivemos no Brasil e no mundo, vamos falar da realidade brasileira, uma religiosidade, sim, numericamente crescente, numa religiosidade verbalmente expressa, mas uma realidade uma realidade religiosa que, embora religiosa, desumaniza o sujeito que a professa. Eu dou alguns exemplos para vocês. Ou seja, é uma religião que, ao invés de capacitar o ser humano para a vida, o que faz com esse ser humano? O reduz a um servo de si mesmo. A religião não prepara o seu adepto, não prepara o seu fiel para a vida. A religião o prepara para si mesma. Ou seja, ele, na sua religião, na profissão da sua fé, ele não se humaniza, ele não se transforma num cidadão melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, num filho melhor, num cidadão melhor, num aluno melhor. Ele não é preparado para a sociedade, pelo contrário, ele é preparado para a sua religião. Grande parte dos religiosos do mundo, depois da experiência religiosa, ao invés de se globalizarem, eles se guetizam. Ao invés deles se tornarem capazes para o mundo, eles são reduzidos à relação do gueto. Ou seja, do mundo para o gueto. Quando, na verdade, deveria ser do mundo para o mundo, só que transformado pela experiência religiosa. Então, o que acontece com a grande maioria das religiões e dos religiosos? Eles, depois que passam pela tal experiência, quase sempre em busca de melhora de vida, de qualidade de vida, sem que se apercebam, a vida é reduzida. Ele vive um reducionismo em todas as áreas da sua existência. De modo que ele sai do mundo, é uma linguagem cristã, deixou o mundo e veio para quê? A gente usa a palavra reino de Deus, mas na verdade o que a gente encontra em maioria é um gueto religioso. A gente então não prepara o cidadão do gueto religioso para o mundo, a gente prepara o cidadão do gueto religioso para o gueto. Ao invés de preparar o que veio do mundo para o mundo, ser quem é, só que de forma diferente, porque não há como viver em outro lugar que não no mundo. Não temos como viver em outro lugar senão no mundo. Então, quando nós falamos de religiosidade, nós falamos que ela não tem produzido o efeito nos religiosos que poderia produzir, porque ao mesmo tempo em que a gente se encontra com uma religião, a gente se desumaniza. No nosso caso, como cristãos, nós deveremos entender, se ainda não entendemos, que o evangelho começa no vinde a mim. Essa é a maior proposta do Cristo. Está cansado e sobrecarregado? Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Então a proposta do Cristo, do cristianismo, é o vinde a mim. Ele propõe descanso.
Mas como você já aprendeu aqui, o que produz o descanso não é o ato de vir. É o ato de vir e aprender dele. O que produz descanso não é o fato de ter vindo para a religião. É de, na religião, ter aprendido dele. Quando a gente aprende dele que a gente encontra descanso. Porque se eu venho à religião e continuo ignorante, não acontece nada na vida do religioso. O evangelho começa no vinde a mim, mas não termina aí. Desemboca no ide por todo mundo. Então o chamado da religião e do Cristo, principalmente no nosso caso, não é um chamado do mundo para o gueto. É um chamado do mundo para o mundo. Começa no vinde, mas termina no ide. Ou seja, eu venho para ir. Eu venho para aprender a caminhar de forma diferente. Se eu venho, mas não volto para caminhar de forma diferente, eu não vim. Não houve o exercício da espiritualidade, houve o exercício da religiosidade. Eu vou falar sobre isso lá no finalzinho da minha fala. Então, se essa religião muda só a minha cultura moral, meu comportamento, minha indumentária, mas não me prepara para o mundo, essa religião não pode gerar saúde na vida de ninguém. Ela pode ajudar no desespero e na culpa ao sujeito se matar. Porque a religião tem poder de castrar liberdades como nada nesse planeta. Então o problema é da religião desumanizante. Se eu não estou a caminho, se eu vim, não aprendi, não vou, eu não estou a caminho. Se eu não estou a caminho, não é cristianismo. Pode ser até evangelicalismo, cristianismo não. Esse processo de guetização não percebida, portanto inconsciente, eu digo inconsciente para amenizar a barra, né? Então, é inconsciente, quando não, é visto como virtude. Regularmente a gente chama de santidade. Para os religiosos da nossa fé, quanto mais isolado do mundo, quanto mais guetizado, mais santo é. Porque nós aprendemos que ser santo é ser separado. E a gente imagina que a separação do mundo é geográfica. Não, não é geográfica, é dos valores. É dos princípios, é do modus vivendi. Esse processo de guetização, em nós é chamado de santificação e, portanto, é visto como virtude. Por isso, essa santificação guetista não gera vida na vida dos santos. Porque o desumanizou. Produziu um reducionismo. Qual o resultado disso? Primeiro, baixa tolerância à frustração e à dor. A gente não sabe lidar com a dor. A gente não sabe se frustrar. Se não aconteceu como a gente quer, a gente desespera. A gente não sabe perder. E não há na vida quem não passe por derrota irregularmente. Portanto, na vida ganha quem sabe perder. O discurso do só vitória, só vitória, só vitória é um discurso similar ao só mentira, só mentira, só mentira. Porque ninguém ganha a vida inteira. Eu sou vascaíno, irmão. Sei do que eu estou falando. Mas vamos ganhar o campeonato na segunda e vamos voltar para a primeira de novo. É assim. Um dia a gente ganha, o inimigo se levanta logo, tá vendo? Só a gente fala disso. Que a gente não tem jeito, dá lugar ao diabo, ele usa mesmo, não tem jeito. Então, a gente não tem tolerância à frustração. Isso acontece desde criança. Você diz não ao moleque hoje, ele se rebela. Ele se revolta. Como o pai também não sabe lidar com a frustração, ou seja, com o filho que não sabe obedecer, ele também perde o controle com o filho.
E nós temos uma relação de descontrole entre pai e filho, filho e pai. Não há o exercício da autoridade. O moleque cresce sem limite e esse moleque vai virar pai. Despreparado para as suas próximas gerações. Porque a gente não sabe lidar com não. Na nossa cultura, ou seja, se dói, se me frustrei na questão religiosa, é porque eu fui abandonado por Deus. Se Deus estivesse comigo, Ele teria me guardado, Ele teria me protegido, Ele teria me livrado. A gente acha que religião é ser posto por Deus numa bolha antidor. Isso não tem lugar nenhum do planeta, em Bíblia nenhuma, lugar nenhum. Isso é uma criação, uma projeção do nosso inconsciente, que busca, por ausência, pelo livramento do sofrimento desde o ventre da nossa mãe. A nossa força é por não sentir dor e alcançar paz. A gente quer equilíbrio e felicidade. Só que nós não conseguimos, por causa da nossa intolerância, frustração e dor, assimilar felicidade com dor. Se dói, é infelicidade. Se é infelicidade, é dor. Feliz não sente dor. Não, eu posso ser alguém, inclusive, que estou triste nessa noite, mas sou feliz. Eu sou uma pessoa feliz que no momento está triste. Como eu posso ser uma pessoa muitíssimo triste que nesse momento está muito feliz. A vida é dialética. Agora, se a religião me desumaniza, ela me incapacita à frustração e à dor. Ou seja, se eu sofro, Deus me abandonou. Se Deus me abandonou, olha a dinâmica da cabeça do guetista que se acha santo. Se Deus me abandonou, eu devo estar em pecado. Se eu estou em pecado, eu sou carcomido pela culpa. Aí eu me chafurdo no moralismo religioso do gueto, no dogma, tentando me livrar da culpa através do quê? Do moralismo, do comportamentalismo, que nada tem a ver com espiritualidade, tem a ver com religiosidade. Por isso tanta gente morrendo e se matando. Porque é desumanizante. O que a gente atende de crente no gabinete, sendo carcomido pela culpa. Por quê? Porque ele olhou para a irmã passando e achou a irmã gostosa. Pastor, eu não posso sentir isso, não posso sentir isso. Ela é minha irmã, é irmã, mas é mulher, irmã, é outra. Quando você se converteu, você não morreu. Você está vivo, miserável. Então tu vai sentir tudo isso aí. Você é gente. Só que na religião desumanizante, ser gente é pecado. Sentir prazer é pecado. Ser normal é estar longe da santidade. Não tem como não termos no Brasil uma religião neurótica. Porque é desumanizante. A cultura do evangelicalismo brasileiro é pare de sofrer. As igrejas de mercado, que querem encher, vendem milagre. A máxima da sua mensagem é pare de sofrer. Todas elas estão lotadas. E arrancam tudo que pode daquela gente que está ali querendo parar de sofrer. Como que se fosse possível parar de sofrer. Vem Paulo, você já me ouviu pregar, 2 Timóteo 2,13, diz assim, escrevendo ao seu pupilo, sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. A igreja de mercado e contemporâneo diz, pare de sofrer. O apóstolo Paulo diz, sofre comigo. A igreja vai olhar para Paulo e falar, esse Paulo não é convertido, esse cara não é crente, não é possível, irmão. Como é que esse cara veio falar que pare de sofrer, sofre comigo? Se nós somos de Deus, Ele vai nos livrar do sofrimento. Se nós somos de Deus, Ele vai me incapacitar para frustração. Por quê? Sofrimento? Não, porque a gente foi desumanizado. Por que Paulo diz sofre comigo, irmão? Porque o sofrimento é inerente à existência. Já ministrei sobre isso aqui, citando Descartes, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Eu digo, existo, logo sofro. Não há como existir sem sofrimento. O problema do sofrimento é o que sofre, que não está capacitado para o sofrimento. E por que não está capacitado para o sofrimento? Porque a sua religiosidade é desumanizante.
É uma religiosidade que não faz pensar a própria vida, a própria existência. É epidérmica, é sensitiva. E a gente chama isso de poder, fogo e glória. Por que que a gente não vê? Porque vivemos uma religiosidade desumanizante e isso gera baixa tolerância à frustração e à dor. E segundo, por que essa espiritualidade não tem gerado vida na vida da gente, inclusive sacerdotes estão se matando? Primeiro, por causa dessa religiosidade. Segundo, estou terminando minha palavra, por causa da prática de uma religiosidade desprovida de espiritualidade. Aí eu sei que isso parece esquisito para você. Pastor, tem como viver religiosidade sem espiritualidade? Tanto quanto tem como viver espiritualidade sem religiosidade. O problema é que para os religiosos, religiosidade e espiritualidade são a mesma coisa. Bom, na minha prática pastoral, eu vou dizer uma coisa para você nesses últimos 10 anos aí. Eu sou estudioso do ser humano e porque é muito subjetivo, eu não sou extrovertido, eu não sou dado a relacionamentos assim públicos. Então, geralmente, o mais calado, o que fala menos, ou vê mais, é mais observador. Então, quem me conhece sabe que eu só falo quando eu estou no púlpito. Desci do púlpito, eu sou o cara mais calado do mundo. Muitos colegas, poucos amigos, porque eu não me engano. Amizade, para mim, é um negócio bastante seletivo. A gente respeita os graus de relacionamentos humanos. Jesus teve 12, entre os 12 teve 3, entre os 3 teve 1. Níveis de relacionamento. Se Jesus fez, eu também posso fazer. Então, não se mete não. Então, a gente vai vivendo assim. Falo com todos, me dou alguns, abro minha intimidade para muito poucos. Então, a gente observa bastante. Nós somos de uma religião que não tem reencarnação. Eu gostaria que Paulo tivesse falado sobre a reencarnação. Como não falou, eu não vou ter outra vida para viver, então tem que ser feliz e agora. Não vou voltar. Eu queria muito saber que eu vou voltar amanhã, e legal, respeito. Mas na nossa fé não volta. Então só tem agora. Estou com 50. A Bíblia diz que é de 80, o resto é câncer e enfado. Então tem 30 anos de vida, irmão. Então não vou jogar a vida fora com bobagem. Então tem que mensurar a minha vida. Nesses últimos 10 anos, nos quais a gente passa por uma desconstrução humana sem precedentes, nunca a nossa deformação foi tão célere como agora. O que a gente passa como sociedade é assustador. Ninguém explica por que a gente passa por tudo isso. Bom, a ciência diz uma coisa, a religião diz outra, o sociólogo diz outra, a filosofia diz outra. E todos eles cheios de razão. O processo é inquestionável e pelo que a gente passa é muito feio. Agora, o que eu tenho detectado nesses últimos 10 anos, principalmente, que o maior grau de espiritualidade, ou seja, as pessoas nas quais eu tenho encontrado uma espiritualidade mais saudável, quase sempre são aquelas que têm muito pouco de religião na vida. E os que têm muita religião na vida quase nunca têm espiritualidade alguma. Você consegue imaginar, por exemplo, pessoas espiritualizadas, vamos pegar a espiritualidade como uma dimensão da humanidade, como, por exemplo, você fala a nossa corporeidade, é a minha relação com o corpo. Vamos falar de racionalidade, é a minha relação com a razão. Vamos falar de afetividade, é a minha relação com os meus afetos. Vamos falar de espiritualidade, é a minha relação com o espírito. São as dimensões da humanidade. Então, você consegue imaginar uma pessoa espiritualidade praticando o que os religiosos praticam em nome da sua religião? Por exemplo, você consegue imaginar um islâmico do Estado Islâmico espiritualizado pegando um semelhante com uma faca e fazendo isso aqui? Uma pessoa espiritualizada faz isso? Não. Um religioso faz com prazer e julga estar prestando um serviço a Deus.
Quase todas as guerras do mundo são por causa de religião. Uma pessoa espiritualizada, baixo nível, como por exemplo o genocídio lá entre os Hutus e os Tutsis, que em um dia mataram 800 mil, os Hutus mataram 800 mil Tutsis, em nome de uma religião, de uma etnia. Você acha que um ser espiritualizado via uma menina vestida de branco, no ônibus com a mamãe, ele pega a pedra e joga, só porque é da religião diferente, a pedra bate na cabeça de uma menina de 11 anos, quase mata? Um ser espiritualizado faz isso? Não, mas o religioso faz em nome da sua religião. O que a gente vê acontecendo, por exemplo, com tantos templos de candomblé, que estão sendo invadidos, estão quebrando as suas imagens e botando fogo nos centros. Um ser espiritualizado faz isso? Não, mas o religioso faz. É um religioso desespiritualizado. Não é a espiritualidade que produz atrocidade, é a religiosidade. Por quê? Religiosidade, a espiritualidade, é a experiência humana do sagrado, é a experiência humana do transcendente, do divino. É uma experiência que vai além dessa matéria. É uma experiência do conhecimento de si mesmo. E se essa espiritualidade me conduz a Deus, que nós queremos é o Criador, esse Deus conhecido por mim faz o que sobre tudo? Apresenta o Neil ao Neil, me apresenta a mim, eu me conheço. Quando eu me conheço, porque eu me encontrei com o Criador, eu vou entender que eu só estou de pé por graça. E para quem está debaixo da graça, como você já aprendeu, só pode olhar para o seu semelhante com misericórdia. Nunca um ser espiritual vai dizer, sabe com quem você está falando? Um ser espiritual vai dizer, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio do povo de lábios impuros. Ou seja, eu sou o resultado do encontro com a minha geração. Então eu não posso acusar ninguém por seu pecado, porque eu sou o resultado do meu encontro com ele. Então a espiritualidade gera misericórdia, ou seja, gera humanidade. Já a religião não. É a maneira como o ser humano organiza e vivencia a sua experiência transcendental. Então eu posso ter espiritualidade e posso me encontrar com gente que teve a experiência semelhante à minha e nós vamos conviver religiosamente numa boa. Mas se essa religião é de gente espiritualizada e de espiritualidade saudável, ela nunca vai atacar a religião do outro porque pensa diferente. Nunca. Porque ela está vendo um igual que crê diferente, mas é um igual. Se a espiritualidade não gerou isso no religioso, o religioso não viveu espiritualidade. Espiritualidade é uma experiência humana, é universal. A experiência humana e é subjetiva, né? Já a religião é condicionada a dogmas, ritos, códigos morais, grupos de pessoas que acreditam nas mesmas coisas e celebram a espiritualidade da mesma maneira. Tem a ver com comportamento, com controle, tem a ver com poder, tem a ver com hierarquia. A espiritualidade não. Ela é livre, ela é vento. Ela é espírito, é pneuma. É vento. Espiritualidade, religiosidade, refere-se ao grau de participação e adesão às crenças e práticas de um sistema religioso. Então, alguns autores sugerem que a religião é institucional, dogmática e de níveis de poder. A espiritualidade não. É mais ampla do que a religião. É vista como um processo dinâmico, pessoal, experiencial, que procura a atribuição e significado no sentido da existência, podendo, portanto, coexistir ou não dentro de um credo religioso. O objetivo da espiritualidade, principalmente a nossa, é a humanidade. Qual é o objetivo da espiritualidade? A humanidade. Para que eu me torno espiritual? Para ser humano melhor. Porque nós cremos que o pecado deformou foi a forma de sermos humanos. Porque na espiritualidade que nós vivemos, um ser humano ama o seu próximo como a si mesmo. Se eu vilipendio, se eu sou indiferente, se eu agrido, eu não estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Não tem nada a ver com a espiritualidade na qual a gente crê.
Então, qual é o objetivo da espiritualidade? Restaurar em mim a humanidade deformada pelo pecado, pela queda. A espiritualidade do reino ensina a gente a ser gente como gente tem que ser. Gente que estende a mão, gente que é solidária, gente que ajuda. Gente que é remédio e não a doença. Gente que capacita, gente que comunga. Isso é espiritualidade. Então, o objetivo da espiritualidade é a humanidade. E é essa humanidade que não está suportando ser como é, ao ponto de dar cabo da sua própria existência. E vocês já aprenderam que quando o suicida se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele quer matar o vazio. O suicídio não é um grito desesperado pela morte. Quero morrer, não. É um grito desesperado pela vida. Quero viver, mas não consigo. Porque ele não consegue viver, ele se mata. Ele está dizendo, pior do que a morte é a ausência da vida. Ou seja, eu estou sendo ser humano da forma errada. Ninguém aguenta ser o que não é a vida inteira. Então, se a espiritualidade, a religiosidade que a gente vive, não nos humaniza, pelo contrário, nos desumaniza. E essa religiosidade desprovida de espiritualidade, ou seja, me faz, porque me encontrei com Deus, me encontrar comigo mesmo, e faz-me enxergar-me a mim mesmo como sou, de fato, e não como uma invenção das minhas projeções, me faz me enxergar errado, porque quem se enxerga errado vai olhar para o outro sempre de forma errada. Como nós já falamos aqui, né, soberba, uma vez falamos sobre soberba, eu falei que soberba é um problema oftalmológico existencial. Dá para explicar, pastor? Dá. Oftalmológico porque é um problema de visão. Por que é um problema de visão? Eu enxergo o outro sempre menor do que eu. E me enxergo sempre maior do que o outro. Soberbo. Então é a forma como a gente vê que adoece tudo. Porque, como disse alguém, a gente não vê as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Então, cada um, embora no mesmo mundo, vive num mundo diferente. Eu acredito que a espiritualidade veio para nos colocar a todos no mesmo mundo, nos humanizar, porque nos coloca a todos em pé de igualdade. Essa é a missão da espiritualidade para mim, e se ela for vivida assim, com equilíbrio, ela contém essa desgraça chamada suicídio, porque ela faz nos enxergar, e quando a gente se enxerga, a gente entende que conviver não só é possível, como é uma necessidade. Que Ele nos abençoe.